Já foi? A melhor coisa, o carro da pamonha passou agora. Adoro! Podia ter sido aqui. Aí eu não sei, aqui tem uma música clássica do Carro da Pamonha. Aqui na cidade, todo lugar que você for é aquela música. Tentei te esquecer. Olha a pamonha quentinha. Não deu! Te juro por tudo quanto é mais sagrado. Oi, pessoal, tudo bom? Estou com um vídeo um tiquinho diferente, um cadinho diferente, com a presença mineiríssima. A Aline Godin, que é minha amiga, que eu estou recebendo hoje aqui, é nossa convidada, porque nós vamos falar de coisa boa, que começa tudo com M, de música e de mulher. Então, eu vou deixar aqui, vou apresentar primeiro um pouquinho. Gente, quem está aqui comigo, oi, Aline. Essa é a Aline Godin, é minha amiga, nós trabalhamos juntas no hostel em São Paulo, né? Daí a gente vai fazer um framezinho aí do que é hostel. Se tem alguém aí que está assistindo e não sabe o que é hostel, vai descobrir agora. A Aline é mineira, ela é terapeuta integrativa, tem uma voz maravilhosa, tem 39 anos e, assim como eu, não finge que tem 18. A gente está feliz com a idade que tem. E eu vou deixar ela falar um pouquinho dela, se apresentar. Aline, está com você. Legal. Primeiro que eu estou muito feliz com o convite. É sempre bom falar de música, falar de arte. É sempre bom a gente estar com os amigos, receber notícias dos amigos. Esse contato traz um alívio, né? Um acalento para a gente. Eu sou terapeuta de formação universitária, eu sou comunicadora, eu sou publicitária. E a música sempre fez parte da minha vida, da minha rotina enquanto vida. Primeiro porque a minha mãe e a minha avó cantam muito, da família do lado da minha mãe tem muita musicalidade, e isso veio, né, passando, acho que de geração para geração. Então, as nossas canções de ninar eram músicas da Bossa Nova, da Jovem Guarda. Então, é muito bacana poder falar disso. É muito gostoso poder falar disso também. Aline, o projeto que você falou que você vai estar cantando chama um projeto Cadência Feminina, né? É um projeto voltado para as mulheres. Explica para mim, é só com vozes femininas, é só com músicas femininas, é voltado para as mulheres? Como que é esse projeto? O projeto surgiu lá em 2014, saiu em 2014, aí, bem mineirês aí mesmo, né? A intenção da gente era trazer exatamente vozes femininas, fazer uma homenagem para grandes cantoras, para grandes divas, mas para outras mulheres também que eu ouvia na época, né? Em 2014. Então, tinha Cássia Eller, Paula Toller, né? Algumas músicas de Patofu, mas tinha que não necessariamente são tão conhecidas, mas que faziam parte esse universo feminino. Da minha playlist, da minha playlist pessoal também. Então, foi uma forma de agradecer mesmo, sabe? Por essas divas de virem à frente aí, abrindo esse caminho, espaço, enfim, nesse sentido. E hoje ele está um pouquinho diferente, mas ele também traz essa homenagem, né? E assim, você canta desde sempre. Me conta um pouquinho como começou essa história de Aline cantora. De escritora para cantora, como começou essa história? Acho que com meus 12, 13 anos, eu já frequentava a igreja e cantava. Assim, em casa isso acontecia, mas também de forma tímida. Eu sempre fui muito introspectiva, né? E aí, quando eu comecei a participar de grupos na igreja, comecei a frequentar a mesma igreja lá pelos meus 12, 13 anos, eu tive um amigo que observou, que com um olhar mais atento falou, cara, você canta bonitinho, né? Vamos desenvolver isso. Só que eu era muito tímida. Então, às vezes ele me chamava para ir para casa dele e ele tocava violão e eu, com ele, eu conseguia cantar, conseguia me soltar.
Mas se tivesse mais uma pessoa, eu já não conseguia fazer. Então, ele foi assim, aos poucos, ele chamou um, ele chamou dois, e aí ele foi chamando músicos, e aí quando a gente viu, a gente estava com uma banda de garagem. Então, com os meus 14 e 15 anos, a gente tinha a primeira banda, que teve mais nome do que apresentações, a gente mudou várias vezes de nome, a gente ensaiava muito, mas a gente não apresentava, né? Mas foi na igreja que isso aconteceu. E aí, com necessidade de casa, tem que pagar conta, tem que trabalhar, tem que estudar. Eu fui procurar emprego eu comecei até, acho que talvez tarde, assim, né? Acho que fui privilegiada também, porque eu comecei a trabalhar com 18 anos, assim. E aí, em função dessas necessidades, aí fui fazer faculdade também, já comecei a fazer faculdade tarde, eu tentei conciliar em algum momento, mas as responsabilidades chamavam muito, porque ainda tem essa coisa, né, em algumas áreas a gente não paga bem, né, então era uma realidade não conseguir viver do meu trabalho com a música, então eu fui para o escritório. E fazia bem feito também, tá? Exatamente. A questão de, assim, trabalhar com arte no Brasil ainda é uma coisa complicada. Quem se arvorou em alguma das vias se identifica muito com essas histórias que a gente acaba tendo, porque é aquela coisa, eu sei o que, eu sou escritora, você faz o que para pagar as contas, né? Tipo, você é cantora, você faz o que tal? Então, assim, ainda mais para quem está batalhando, subindo e tal, mas achei importante isso que você falou aí, mesmo você a parte do escritório, você fazia bem também. Porque eu tenho isso comigo, assim, é óbvio que eu até hoje gravei um vídeo para um amigo, um áudio para um amigo falando sobre isso, assim, a gente vai para outros lugares, mas não é porque eu vou para o outro lugar que eu vou trabalhar triste, sabe? Eu acredito nas causas, assim, que eu assumo, e acredito também nas energias do processo, né? Talvez como terapeuta aí, aprendendo, tendo um pouco mais de consciência hoje, eu sempre, aquilo que eu aposto, né, ou que eu me coloco à disposição para fazer, eu procuro fazer bem, eu procuro executar com o meu melhor, assim, independente de onde esteja, se é na arte, se é no escritório, se é na rua, onde é que eu estiver, eu vou tentar fazer dando o meu melhor. Porque é aquilo que a gente planta, né, amiga? A gente vai plantando e vai colhendo. E assim, eu também estou muito feliz, tá? De você estar aqui. O pessoal, não sei, vocês talvez não estejam entendendo a minha emoção, mas realmente é uma pessoa que fez parte de uma etapa difícil do processo aí da minha vida, principalmente depois de alguns dos estresses aqui, né? E foi um ponto de apoio aí muito bacana. E aí, quando eu vi lá o comercialzinho da Aline falando que estava com o projeto Cadências de volta, eu fiquei super feliz e não podia fazer diferente a não ser trazer você para cá. E falando ainda do projeto, Aline, você falou que o teu repertório ele tem um pouco dessa tua história, né? Ele vai dando, vai passando um pouco do que você viveu no seu caminho da música. Essa live em si, né? Eu tenho dito que assim que o projeto Cadência Feminina ele evoluiu conforme eu evoluí como ser humano, sabe? Então que no princípio, lá em 2014, ele veio com essa coisa da homenagem para as vozes femininas, né? Puramente vozes femininas, assim. A live, ela vem contar um pouquinho desse processo, né? Justamente disso que eu estou te falando, assim, de que eu comecei ali na igreja, de repertório da banda de garagem. Então, a gente tem um repertório aí que vai falar dos processos que eu passei até chegar no projeto que a gente tem agora, do Cadência, que traz uma linguagem que eu tenho hoje, né? A gente estava conversando sobre essa questão da mulher, do feminino, do sagrado feminino, do ativismo feminino. Então, isso hoje é uma realidade na minha vida, né? Antes, eu via a arte como essa coisa da diversão, no sentido de divertir, né, de distrair as pessoas, do entretenimento, puramente entretenimento. E hoje eu percebo isso de uma forma diferente, talvez por todas as coisas que eu tenha passado, por exemplo, em 2014, quando aconteceu o projeto, quando ele chegou, eu estava num relacionamento abusivo e eu fui perceber isso só depois. Eu não tinha consciência disso. Eu estava vivenciando isso. Então, não trazer isso
para minha arte hoje, para mim, eu não consigo me ver na arte hoje sem poder trabalhar. Então, o outro projeto, que é o projeto para um público presencial, que é, né, num outro formato que não a live, ele traz essa linguagem também informativa nesse sentido, sabe? Da diversidade que a gente tem enquanto universo feminino, porque antes eu tinha uma consciência só de mulheres em si, né, do sexo feminino, mas agora a gente tem uma diversidade, né, tem pessoas que se colocam como mulheres, se identificam como mulheres, e tá tudo certo. Então, o outro repertório, ele também traz essa linguagem, ele tá, sabe, é bem bacana também. Entendi. Não, bacana você falar isso, porque, assim, eu vejo da mesma forma que a arte, principalmente quem trabalha com música, daí eu admiro extremamente, porque, assim, a música, ela é uma linguagem que ela consegue atingir um público muito maior, né? Então, quando você fala sobre essa questão eu sofria, estava num relacionamento abusivo, não percebia isso e tal, e, na verdade, a música até retrata muito isso de uma forma que, às vezes, deixa a desejar, que as pessoas acabam aderindo àquilo ali como se fosse normalidade. Não, não é normal, não é normal, não está certo. E outras pessoas têm que saber como pedir ajuda, as pessoas têm que se identificar como ser humano, como pessoa que está se valorizando, e saber que o amor pelo outro nunca pode ser superior ao amor próprio, né? No momento que isso está acontecendo, que você começa a se anular, você deixa de existir. Eu que em alguns outros vídeos aqui falei também a respeito dessa questão aí, está mais pesada, né, de violência contra a mulher e tal, e é um tema que eu ainda quero poder falar mais, mas que ainda me mexe comigo poder falar a respeito disso, porque deixa cicatrizes nas pessoas. Então, assim, agora eu vejo esse levante e as pessoas às vezes querem falar contra a movimentação feminina, contra a mulher e tal. A verdade é que desde sempre, quando a mulher começou a ganhar espaço, a gente incomoda. E não deveria ser assim, não precisava ser assim, né? Não precisa ser assim. Então, eu vejo que as mulheres estão cada vez mais ganhando espaço, e que, infelizmente, a gente ainda discute essa questão de existir, sim, preconceito, né, contra a questão macho-fêmea. Existe. Ainda tem a galera que acha que o lugar de mulher é na beira do tanque, na beira do campo. Isso. E, assim, não é bem assim que a banda toca, mas também as que escolhem. Também eu não estou aqui para julgar. A pessoa, às vezes, o sonho de consumo dela é a casinha da cerca branca, cuidado. Cara, que top, que legal. O lugar de mulher é onde ela quiser, e onde ela quiser mesmo. Se ela quiser ser astronauta, exatamente. Se ela quiser ser dona de casa, que ela seja. E que ninguém tem nada a ver com isso, né? E eu acho bacana a gente ter essa questão da musicalidade para poder dar aí esse verdadeiro impulsionamento no Girl Power, né? De lembrar que a gente tem uma força diferenciada. Minha amiga, então, vou fazer o seguinte. Para a gente poder dar uma finalizada aqui, porque, né, o objetivo principal era um te receber e outro fazer o comercial aí do seu projeto, do projeto Cadências. Gente, vai ter a live da Aline. Aí, amiga, então, eu vou pedir para você fazer aquela palhinha básica para a gente, para o canal ouvir um pouquinho da sua voz. Tá. Eu vou muito pelo meu sentir. Eu não tinha pensado em uma música, mas o refrão dela tá aqui. E minha voz não tá muito legal, não, parece. Eu queria falar uma coisa. Pode falar. Antes de completar, enquanto você estava falando aí, né, da importância, assim, e de como mexe com a gente, né? Hoje eu estou inserida em 2 grupos que fazem trabalhos voluntários que acolhem mulheres vítimas de violência. E as histórias são as mais diversas, né? Já me incomodou muito falar disso. Hoje eu consigo falar sobre isso com mais tranquilidade, né? Vamos dizer assim. Mas tem muitas histórias que eu escuto que são gatilhos e que eu fico assim 3 dias sem conseguir comer direito, de ver a situação que as mulheres ainda estão e a gente precisa do equilíbrio, né? E eu tenho aprendido muito que excluir os homens desse processo não é o melhor caminho, porque a gente precisa desconstruir um monte de coisa que a gente aprendeu, né? Enfim, era isso que eu queria falar, que assim, que a gente precisa falar do protagonismo feminino, sim,
e a gente precisa envolver os nossos homens, porque eles também precisam aprender sobre o respeito a gente, né? E até a eles também. É uma coisa de todos, né? E aí veio esse refrão de uma música que eu acho que talvez casou, sabe? Que é uma música da Vanessa da Mata, que fala assim: não me deixe só, que eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só, que eu tenho medo do escuro, que eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só, que eu saio na capoeira, sou perigosa, sou macumbeira, eu sou de paz, sou do bem, mas não me deixe só, que eu tenho medo do escuro, que eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Fique mais, que eu gostei de ter você. Não vou mais querer ninguém, agora que sei quem me faz bem. Lindíssima! É muito bem escolhido. Bom, minha amiga, gratidão imensa de ter você aqui comigo. Muito obrigada. Que seja a primeira de muitas participações. Me deixa aí com lágrimas nos olhos, porque a gente está com saudade. Deixa eu falar mais uma coisa, posso? Acho que Claro que eu pode, tenho obrigação. a mulher fala muito, pode falar. Não, é porque eu tenho obrigação de falar sobre isso, assim, primeiro pela gratidão, né, do convite, do espaço. E essa live, ela só está sendo possível porque eu participei de um projeto que selecionou, de um edital da Cultura On, um edital que foi disponibilizado pela Lei Aldir Blanc, que foi pela lei emergencial que apoiou tantos artistas, assim. Então, dentro da cidade aqui, eu sei que Brasil afora, muitos artistas participaram também, é uma vitória muito grande, né? E vários artistas daqui da cidade, eu também fui contemplada né, por esse projeto. Então, os recursos que a gente está utilizando para fazer esse projeto, neste momento, acontecer, é em função disso. Eu estou muito grata também por isso. Eu acho importante você ter falado isso, Aline, porque, assim, pessoal, tem muitas discussões sobre leis, sobre questão de beneficiar artista ou não e tal, mas em meio à pandemia, quantos artistas, quando se pensa em artista, não estou falando do cara que está lá na televisão já está equilibrado nem nada, não. Nós tivemos uma parada total, não de produção cultural, mas, assim, de ferramenta, de local de trabalho, não se pode mais aglomerar, não se pode mais ter gente, você não tem mais show, você não tem mais a música ao vivo do boteco, você não tem mais várias coisas, e para quem a gente também paga boleto como todo mundo. E aí, como é que faz? Então, eu acho importante ter esse mínimo de noção, né? E assim, de observar que não é uma coisa supérflua, de ver que a arte também está aí, por exemplo, apoiando, fazendo acolhimento de mulheres que sofrem violência, e a gente sabe que durante a pandemia multiplicou a quantidade de casos, e da gente ver essa questão da violência contra a mulher e tal. Então, assim, ficou mais evidente. E assim, aí isso aí dava mais uma hora inteira a gente batendo papo aqui para poder falar da parte comportamental do ser humano, da ansiedade, do estresse, de outras coisas, e de também, assim, coisas que já existiam antes, que só se exacerbaram com a situação que a gente viveu aí da pandemia, de lockdown, de todas as coisas que aconteceram. Super verdade. Uma coisa eu digo, nada disso justifica violência contra a mulher, ou contra o ser humano, ou contra animais, ou contra qualquer coisa. Então, assim, é uma conduta que tem que ser combatida. E daí, de repente, você tem aí os artistas fazendo o diferente. Assim, não é porque é arte que é supérfluo, não é porque é arte que a gente não é gente. Não é porque está dentro do seu fone de ouvido ali, e do outro lado não existe uma pessoa para que você pudesse ter aquele seu momento ali de descanso, de diversão, de alegria, né? Ou até de introspecção, ou até de chorar, de botar para fora. Eu acho que a música, nesse momento aí que a gente perdeu tantas pessoas... Então, assim, é legal, sim, que a gente tenha aí alguma legislação ainda dando atenção.
Sei que isso vai gerar um show de comentário, mas fique à vontade, a gente bate papo sobre essa parte. Mas hoje o palco aqui é da minha amiga Aline, é das meninas, é das lindas, maravilhosas e é das mineiras, viu? Ah, vou mandar um beijo especial para Minas Gerais, que esse sotaque aí maravilhoso. Vou ficar uma semana falando mineirês, depois de conversar Adoro. Tá? Gente, era isso. Meu muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Aguarda aí, deixem um like ou dislike, vocês que sabem, fica à vontade. Aline, a casa é sua, o palco é seu, quando, sempre que você quiser. Vou deixar aí um espacinho para você dar um tchau e deixar um recado aí. Ai, olha, mais uma vez dizer que eu estou muito feliz. A live vai ser através do meu canal, né, no YouTube, Aline Gondim. A gente já está providenciando, já tá chegando aí. Eu fico muito feliz. Podem me convidar sempre para falar sobre terapia, sobre consciência. Eu dou pitaco, né? Eu dou pitaco de acordo com as coisas que eu vou aprendendo e que vão servindo para mim. Não necessariamente vai servir para todo mundo, mas eu falo das minhas experiências. Eu não consigo falar de coisas diferentes disso, né? E a arte me modifica muito. A terapia me modifica muito como ser humano, e eu tenho participado de discussões muito reais falando sobre isso que você falou. Se a gente não juntar sociedade civil com instituições privadas e públicas, a gente não vai modificar o que a gente tem hoje. Né, e isso é importante, a gente ter consciência, né, além do só escutar. Foi por isso que o meu conteúdo enquanto cantora, enquanto vida, ele veio se modificando em função disso, né? Que não tem jeito de você só cantar e fingir que não está escutando a letra, né? Então, é bem isso. Vamos que vamos para mudar isso dentro do nosso universo, dentro de casa, dentro das nossas ações. Tá bom. Gente, beijo para vocês. Aline, brigadão. Tchau, tchau. Tchau, Super galera. beijo. Valeu, até a próxima. Obrigada.